Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, o primeiro de muitos vídeos. Meu nome é Dr. Zema, sou advogado criminalista, autor da teoria tríplice da contenção. Tenho cerca de 15 anos de advocacia criminal, com foco somente no crime, operando e funcionando exclusivamente no crime. Já trabalhei em casos de grande repercussão na mídia, algumas pessoas que me acompanham há tempo já me veem na mídia, vez ou outra, me liga, cumprimenta, enfim. Já trabalhei junto a grandes organizações criminosas no estado do Rio de Janeiro, incluindo o Jogo do Bicho, crime organizado, grupos de estelionatários, grupos de milicianos, Comando Vermelho, Terceiro Comando, e trabalhei muito nos últimos anos na advocacia de tribunal de júri, como tribuno, e também em crimes empresariais. Essa experiência, esse tempo de vivência na advocacia criminal raiz, de chão, me propiciou uma escuta muito peculiar. Então eu que sempre fui um exímio, um grande apreciador do estudo, adoro estudar, adoro conhecer, tenho sede e fome por conhecimento, sempre me causou muita estranheza. Por que as pessoas cometem crime? E toda a literatura da criminologia não me satisfaziam. Então meu ímpeto, minha fome por esta pergunta, ela permeou muitos anos da advocacia criminal. E tudo que eu encontrava, a pessoa comete crime por repetição. A pessoa olha e vê um traficante se dando bem, alguém se dando bem, e por repetição vai lá e faz. Falava, pô, mas tantas pessoas veem traficantes se dando bem, assassinos, criminosos se dando bem, e essas pessoas não cometem. Mas a falta de oportunidade. Mas eu conheço milhares de pessoas, inclusive eu nasci sob o manto da falta de oportunidade, e por isso não delinqui. Mas é a desigualdade, sob o manto da desigualdade também, falta de oportunidade também. Então, toda a história da criminologia me deixava com mais perguntas do que com respostas. Até que há cerca de 10 anos atrás, eu falava muito sobre moral e que uma pessoa que tem moral, ela não comete crimes. Quem tem moral não comete crime, quem tem moral não comete crime. Eu fui estudar, me socorrer nos primeiros pensadores sobre a agência moral, e aí eu me debrucei também sobre a questão do medo. E aí, enfim, estudei muito, falei, caramba, que legal. Então, a pessoa que tem moral e que tem medo não comete crime. Um dia, conversando com um amigo, ele falou, mas não pode esquecer da vergonha. Quem tem vergonha também não comete crime. Falei, Aí fui estudar. E nos últimos anos, na última década, eu fui entendendo devagarinho que só havia um método que encaixava demais com a realidade. Tudo que eu ouvia nas ruas, quando eu ia visitar uma família, quando eu tinha um contato com o preso, quando eu tinha contato com o crime, com a vítima, com todo mundo, eu via que tudo se encaixava. E aí eu falei, caramba, eu acho que tem alguma coisa aqui por trás. Daí, falei, cara, eu acho que eu vou criar um método. E aí criei um método. Teoria tríplice da delinquência, foi o primeiro nome que recebeu, delinquência. E aí comecei a estudar a teoria e fazendo os ensaios e blindando e lendo outros autores e refutando a mim mesmo. E no passar dos anos eu falei, existe alguma coisa aqui muito legal. Então agora eu vou parar. E parei para poder escrever de forma acadêmica, né? Porque para você escrever de forma acadêmica existe toda uma técnica para que você realmente consiga dar validade àquela ideia. Ela tem que fazer sentido epistemologicamente, ela tem que fazer sentido enquanto sobre a fase, não só sobre o pragmatismo, sobre a questão dogmática. Existem muitas questões envolvidas do campo de vista curricular, para que essa ideia você traga ela para o campo jurídico, para a prática, e ela funciona na prática. Então, esses testes de falsidades, e eu falei, cara, há 4 anos atrás, eu falei, eu tenho algo muito legal na mão. Comecei a conversar, e sempre que eu conversava, os debates cessavam. Eu falei, bom, tem algo aqui, porque eu vinha
pautando, explicando, e o debate cessava. Então não existia mais resistência no interlocutor. Estou falando de grandes criminalistas, de falar, não, a falha está aqui. E algumas falhas, que nós não chamamos de falha, nós chamamos de delimitações teóricas, ou seja, a teoria vai daqui até aqui. De lá não é campo da teoria. Aqui também não é campo da teoria. Aqui a teoria também não explica. Aqui ela explica. Tudo que acontecer aqui dentro ela explica. Só que esse aqui é gigante. Aqui é gigante. O que fica fora é o que o próprio ordenamento jurídico também já deixa de fora. Então, no ano passado agora, no final do ano passado, eu resolvi mudar o nome da teoria para a teoria tríplice da contenção. Então é essa teoria que eu vou dividir com vocês aqui no nosso canal. Hoje eu vou falar rapidamente, vou tentar falar aqui rapidamente sobre o que nós vamos conversar. Eu vou dar aqui vou vazar aqui algumas informações sobre o conteúdo do livro. E aí, esse livro já está publicado, o site www.moralvergonhamedo.com.br. Primeira edição, a segunda edição está fazendo a correção ortográfica e diagramação. Acredito que no final de fevereiro nós já vamos estar com ele já impresso. Mas eu vou passar para vocês aqui o esqueleto de como nós dividimos esse livro, que é a grande questão desse nosso bate-papo. Nós vamos nos encontrar semanalmente para poder discutir capítulo a capítulo do livro, bater um papo. Nós vamos bater um papo sobre o livro. Não vou ficar só lendo, a gente vai bater um papo, conversar, para vocês entenderem do ponto de vista do autor como é que foi sendo construído essa teoria tríplice da contenção. Bom, logo no início do livro, vou tentar ser rápido, passar por essas partes rápidas, né? Eu falo aqui, eu dedico o livro ao meu pai, o maestro José Maria da Silva, primeiro do meu nome, né? A minha mãe, a minha esposa e meus filhos, fala aqui do José Maria Neto, José Maria III, né? Que é o terceiro do meu nome. E aí, depois faço uma sinopse explicando por que mudei de nome da segunda para a terceira edição, da primeira para a segunda edição. E aí vem falando sobre o autor, que eu já falei aqui também, e fala a nota do autor, como que a gente construiu essa teoria. Sobre a questão dos capítulos, vamos lá. No primeiro na introdução ao sistema, eu falo aqui sobre o vácuo da contenção. Eu falo sobre a questão do não. O papel do não na civilidade. O homem, né? O homem que ele tem controle de si próprio, que ele tem controle do veto, que ele tem o poder do não, esse cara, ele consegue uma virtude na vida muito maior do que qualquer um outro que viva dizendo sim, porque a vida ela é feita de nãos. Não, isso, não, isso, não. A capacidade de não. Um sim que você pode falar na sua vida pode ser um sim que pode desgraçar a sua vida. Então, a minha grande dúvida era por que algumas pessoas têm capacidade de falar não e outras não as têm? Por exemplo, por que algumas pessoas, quando são irritadas, elas dizem sim à violência, dizem sim ao revanchismo, os sentimentos menores, ódio, inveja, porfia, todos esses sentimentos menores, por que algumas pessoas, quando estão afetadas por esses sentimentos, dizem sim à violência, dizem sim ao revanchismo, dizem sim a qualquer outro tipo de conduta que seja uma conduta imprópria ou criminosa? E por que algumas pessoas se contêm? Porque tem um veto moral. E eu comecei a estudar o veto. Qual o poder do veto? E moral, vergonha e medo são 3 barreiras, são 3 vetos. E aí eu explico sobre o vácuo da contenção. Depois eu falo sobre o paradoxo do mundo livre, o paradoxo civilizatório. É onde eu venho falando o porquê que o Brasil e algumas economias, elas melhoraram. Diziam que o crime era fruto da falta de igualdade, da desigualdade e da falta de oportunidade. Contudo, a desigualdade e a falta de oportunidade no Brasil
diminuiu vertiginosamente nas últimas décadas. E por que o crime quadruplicou? O que aconteceu? Que paradoxo é esse? Que diziam que quando a vida do brasileiro melhorasse, a criminalidade ia baixar e ela só aumenta. Que paradoxo é esse? Eu venho explicando. Depois, eu venho falando sobre o dilema das democracias liberais. Liberdade expandida, contenção esvaziada, ou seja, as democracias liberais, elas encheram as pessoas de direitos. Então você tem direitos, e a contenção interna nos seus vetos foram esvaziados, foram diminuídos por força, aqui no Brasil, principalmente por a questão da determinação estatal. Então, não se investe em freio moral. Então, como que o indivíduo que goza de tanta liberdade sem contenção, isso vai dar problema. É um grande dilema. Quanto mais liberdade, mais contenção você tem que ter. Depois eu vim falando da criminologia até os dias atuais, onde eu falo sobre o ponto cego, né? Que é o que eu chamo da teoria tríplice, da contenção, moral, vergonha e medo. Quando eu falo sobre o ponto cego, eu venho mostrando o que as outras teorias falam que faz sentido, e alguma dessas coisas faz sentido, mas elas estão em outro local dentro da teoria tríplice, né? Então, por exemplo, o território influencia, você ter nascido numa família muito pobre, influencia, que de repente o teu arcabouço moral vai ser menor. Então, a tua barreira moral, ela pode ser mais fraca, de repente, do que uma barreira moral de uma outra pessoa. Mas a responsabilidade vai ser moral. Agora, o que a criminologia alegava é que, por si só, nascer numa área conflagrada, numa área ruim, numa região ruim, você automaticamente seria um criminoso ou teria propensão a ser criminoso. O que, enfim, todo mundo sabe que não faz o menor sentido prático, não faz. Depois eu falo da reestruturação do iter criminis, e ali, entre esse vazio, né, entre a cogitação e a ação, nós falamos ali de uma fase intermediária, e essa nova fase intermediária, porque existe um vazio entre cogitação e ação. Para a criminologia, a pessoa, né, dentro da própria teoria da ação, ela prevê que depois da cogitação vem a ação. Aqui tem um vazio, e a gente vai explicar que esse vazio é moral, vergonha e medo, que são as considerações que Aristóteles, não vou falar tudo o livro, isso é depois, né? Falava como sendo o exercício da razão. Depois eu falo do território e a qualidade do crime. Eu falo que o território ele influencia na qualidade do crime, um cardápio de crimes, mas não se você vai ser criminoso ou na quantidade de crime, mas sim na qualidade do crime. Depois que as barreiras vencidas, o território ele te dá assim um cardápio do crime. E depois eu falo sobre a TTC e a dogmática jurídica, onde eu venho falando sobre como que a nossa teoria conversa com o ordenamento, com o Código Penal, com o ordenamento jurídico brasileiro. E você vai ver que é uma luva, a nossa teoria ela só vai entrando como uma luva, não tem ruptura, não tem ranhura, ela vai entrando como uma luva no ordenamento jurídico brasileiro. Depois eu falo sobre a barreira da moral, um capítulo da moral, outro capítulo da vergonha, tudo medo. Lembrando, Dr. Zema não criou o conceito de moral, nem de vergonha, nem de medo. São conceitos milenares sobre moral, vergonha e medo. O que nós criamos foi um método epistemológico, um método que nós criamos. Agora, muitos autores, Platão, Aristóteles e Sócrates e tantos outros falaram sobre a moral, a vergonha e o medo em épocas diferentes, em locais diferentes, falando sobre o papel dele como contentores, como vetores, mas não criaram um método. Depois nós falamos sobre a dinâmica sistêmica da contenção, como essas barreiras funcionam, como elas se movem, o que se uma interfere na outra, elas vão da onde até onde, como é o balanço dessas barreiras. Depois eu falo sobre juventude, infância e incompletude das barreiras, né, onde a gente fala lá sobre a filosofia, e a própria filosofia diz que existe um período onde a maturidade moral, né, de um ser, que vai entre 2, alguns falam que 25, a maioria vai até na casa dos 2 aos 22 anos, para alguém ter uma maturidade moral.
E depois eu falo sobre a omissão do silêncio, eu falo sobre os crimes culposos, né, à luz da teoria tríplice da contenção, né, o silêncio que delinque. Depois eu venho no capítulo 13 com os limites e as fronteiras da teoria. Isso é muito interessante, porque a gente vai delimitar a área de atuação. Nós operamos daqui para cá, daqui para lá não nos cabe explicar, já foi explicado por outros teóricos, daqui para cá também não, porque já foi explicado, e está tudo ok. Agora existe esse vazio, esse buraco, que a gente explica daqui até aqui, e a gente explica. Depois, superação deliberada da contenção, a transposição consciente das barreiras. É um capítulo muito interessante, porque nós provamos nesse capítulo que pode acontecer de você ter umas barreiras enfraquecidas, e por estar enfraquecida, a pessoa acaba cometendo crime pela debilidade das barreiras. Mas em alguns casos as barreiras estão íntegras e a pessoa comete a si mesmo. É quando há uma deliberação, uma superação deliberada. A pessoa fala, tô com medo, mas vou com medo. Eu tenho moral, mas eu vou me esconder e vou na tal. Eu tenho moral, mas eu passo por cima da moral porque o cálculo vai ser melhor, porque o resultado do crime vai ser melhor. A pessoa paga para ver, a pessoa vai com moral, com vergonha, com medo, e ela vai deliberadamente. E tem uns exemplos clássicos aqui. Depois eu falo sobre a desobediência legítima de pessoas que, por exemplo, eu cito aqui a questão da marcha da maconha. As pessoas que fumam maconha na marcha da maconha e fumam maconha em enfrentamento, porque entende que a legislação está errada. Então, é uma desobediência moral, porque assim como também acontece muito na questão do aborto. Então existe uma pauta abortista rodando pelo mundo que entende que o aborto não é crime, que é direito a abortar. Então essa superação dessa moral não é uma superação por falência. A barreira moral, ela não faliu, ela foi superada, suprimida por uma consciência de que talvez a lei esteja errada. No capítulo 16 a gente vai falando sobre a soberania subvertida. Eu falo Zé Carioca, o Brasil. Eu falo sobre o quanto o Brasil financiou, pagou, o quanto o Brasil investiu na figura do malandro, no arquétipo do malandro, e o quanto se influencia a nossa sociedade. Isso é muito importante. E o 17 vai falar sobre a neutralização moral institucional. 18 sobre a arquitetura e diagnóstico. Estou correndo porque tá muito tempo já o vídeo. E o capítulo final da arquitetura e reconstrução, onde nós colocamos um modelo, porque se moral, vergonha e medo são 3 agências, elas podem ser fomentadas, estruturadas dentro da sociedade. E a gente faz não é uma proposta de plano de governo, não tem nada a ver com isso, como teórico não é a nossa nem a área de atuação, mas nós falamos como as barreiras da moral, da vergonha e medo podem ser estimuladas, podem ser robustecidas no seio social. Bom, gente, finalizamos por aqui. Espero encontrar vocês agora. A gente vai comentar capítulo por capítulo e você vai conhecer teoria tríplice da contenção. Essa teoria que eu, dentro da minha fé, costumo dizer que foi um presente de Deus para mim. Uma teoria que é tecnicamente robusta, metodologicamente robusta, blindada, mas é uma teoria que, de um outro lado, ela me deixa muito feliz, porque era algo que a gente já vinha conversando, constatando na sociedade, e quando uma constatação que era empírica, depois você constata, ele fala assim, caramba, o que era um sentimento empírico virou uma tese robusta acadêmica. É muito interessante quando isso acontece. E, na verdade, deveria ser o natural, né? Você ter uma ideia e você falar, poxa, é isso e isso ser aquilo. Então, eu sou grato a Deus por me inspirar e me trazer até aqui para conversar com vocês. Faz aquele negócio de inscrever no canal, compartilhar, comentar, deixa um comentário, faz tudinho. Se você chegou até aqui, principalmente, vou saber que você chegou até o final do vídeo. E vamos nos encontrar direto a partir de agora. Teoria tríplice da contenção. A teoria brasileira. Valeu, um abraço.